bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Torreón, Coahuila, México, e todos os ministros, todos os irmãos reunidos lá, também aqueles que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou pela internet, escutando nos diversos países, hoje sábado 17 de junho deste ano de 2023. Realmente é um privilégio para mim poder enviar essas palavras de saudação lá na reunião que está tendo nosso irmão e amigo missionário Miguel Bermúdez Marim, e assim compartilhar os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e o seu programa que ele está realizando neste tempo do fim. Podem assentar-se, por favor. Nos fala na mensagem O Sinal do Filho do Homem, que foi pregado no dia 1º de março de 2013, aqui em Cayey, Porto Rico. Nos fala o nosso irmão William, o reverendo William Branham, diz que a terceira etapa será numa grande carpa catedral. E aí está a visão que ele teve, onde o anjo lhe falou: isso será a terceira etapa. Aí será onde será revelado o mistério do sétimo selo. Será revelado o mistério desse anjo que tem o sétimo selo. E todas as coisas que correspondem, que os 7 trovões falaram em Apocalipse capítulo 10, e a João lhe foi proibido escrever. Mas isso vai ser aberto nesse tempo, sob a mensagem que corresponde à era da pedra angular. Vejam onde é que vai ser revelado, aberto, isso que os 7 trovões falaram e que a João lhe foi proibido escrever na mensagem que correspondia ou que corresponde à era da pedra angular nessa terceira etapa. Em uma das Bíblias ele tinha um cartão e escreve aí. Lá em cima ele escreve Elias e mais embaixo, ou seja, aí mesmo no mesmo cartão ele escreve Moisés, mensagem da lei. Elias, mensagem do Evangelho da Graça. Jesus, mensagem do Evangelho do Reino. E escreve aí embaixo Elohim, Deuteronômio 18, 15, 18 e várias escrituras aí, vocês terão elas no estúdio. Agora vejam como ele coloca aí esses 3 personagens e a mensagem que cada um deles está aí sendo dado por eles. Veja o ministério de Moisés, ele coloca como mensagem da lei, de Elias como a mensagem do Evangelho da Graça, e Jesus a mensagem do Evangelho do Reino. Agora vejam que é o Espírito Santo quem opera os ministérios, e por isso, no cumprimento da visão da carpa, vejam aí, esse ministério de Jesus, ou seja, o ministério no qual estaria sendo dado a conhecer esse mistério daquilo que os trovões falaram e que a João lhe foi proibido escrever. Ele o coloca aí em Jesus. Agora lembre-se que o Espírito Santo é quem opera os ministérios, portanto, o ministério de Moisés e Elias estará também sendo operados no cumprimento da visão da carpa, porque é através desses ministérios os quais Deus deixou neste tempo final no meio da igreja, que são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros, ou seja, é esse ministério do lugar santíssimo, no qual, neste tempo final, neste tempo do fim, está sendo manifestado esse ministério no meio da sua igreja. E
Apocalipse 11 nos fala aí dessas duas testemunhas. Vejam que todo esse ministério no qual Deus estaria operando na sua igreja, tal como vimos aí na noite, na mensagem da noite, é esse ministério sendo operado depois de que entre e tenha entrado esse último escolhido, e isso corresponde à dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino. Vejam todos os ângulos aos quais Deus está mostrando essa etapa onde esses ministérios estariam no meio da igreja, operando para a bênção dos escolhidos de Deus. Agora vejam como, de que forma, continua dizendo o nosso irmão William nessa mensagem. Diz o reverendo William Branham, nos diz em diversos lugares e sobretudo no livro dos selos, que quando Deus promete algo grandioso, o seu cumprimento é numa forma simples. E diz que assim será o sétimo selo, mas que será tal como João Batista e como Jesus. Assim vai ser o sétimo selo. Foi simples lá e será simples neste tempo final, neste último tempo, que estivemos lendo à noite também no estudo do livro dos selos. Que ele fala que será de uma forma tão simples que a pessoa pensaria que uma coisa como essa seria revelada lá no Vaticano. Mas, pelo contrário, vem como o nascimento de João e como o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Diz aí o irmão Branham. Continua dizendo o irmão William, nos dias de Jesus estava se vivendo na era da pedra angular, que é a era de e para a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem na forma que corresponde à manifestação do Filho do Homem no céu. Vimos essas estrelas de cada era, os 7 mensageiros das 7 eras e um mensageiro, um anjo diferente dos outros, que era o mais sobressalente, que levantou o reverendo William Branham. Isso nos fala de um rapto, no qual ele foi levantado para estar com esses anjos que apareceram a ele. E depois ele pregou os 7 selos lá em Jeffersonville, Indiana. De modo que, já conhecendo sobre estes mistérios e que Deus no céu mostra o que depois vai fazer na terra, esses anjos, na terceira etapa e para a terceira etapa, vão vir, pois são os anjos das 7 eras da igreja, mais aquele que era diferente dos outros, que por obrigação será aquele que corresponde, que cabe à era da pedra angular. Aí será essa manifestação. E por causa disso, algo grande está se preparando para isso. Por causa disso, veja que, como aqui ele nos mostra que esse anjo, que era diferente dos outros, estaria sendo manifestado na era da pedra angular, nessa terceira etapa. Lembre-se que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Continua dizendo, e o cumprimento da visão da carpa, da grande carpa catedral, vão se abrir os mistérios contidos nos 7 trovões de Apocalipse. Agora, onde seriam abertos esses mistérios contidos? No livro do Apocalipse, onde nos fala dos 7 trovões, na visão da grande carpa catedral, ou tenda catedral, continua dizendo que lhe dará fé aos crentes em Cristo para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Ou seja, se vai lhe dar a fé com essa revelação que está sendo dada no cumprimento da grande carpa catedral, consequentemente, antes disso, não se tinha dado a conhecer esse mistério. Não estava escrito esse mistério. Não se sabia o que era. Continua dizendo, lembrem-se que sempre o corpo físico que Deus usou, tem usado desde o Gênesis até o Apocalipse, sempre é um véu de carne no qual Deus se manifesta, em quem Deus se manifesta, um homem desta terra. Porém, aquele que entra nele é Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, para falar à sua igreja e dar-lhe
dar-lhe a conhecer o que ela necessita para a sua era. Portanto, o grandioso é Cristo, o anjo do pacto, mas o seu cumprimento é em simplicidade, através de um instrumento simples, sempre através de um instrumento simples, tal como tem sido aconteceram com os profetas, os mensageiros do Senhor, durante as diferentes etapas ou eras. Nós estivemos tocando nisso ontem, e vejam, é Deus mudando de máscara, trocando de máscara, é Deus em morfe, através de cada era e de cada dispensação. Na mensagem, o poderoso Deus desvelado, na página 7, diz, ou revelado, e Deus o que faz é mudar-se ou transformar-se para dar-se a conhecer a uma geração em particular. E isso é o que nós vamos encontrar ou ver nesta noite. Em que forma Deus está suposto a dar-se a conhecer a seu povo neste tempo? Ele muda, troca a sua máscara, troca o ato, mas ele não troca a sua disposição, ele não troca a sua natureza, ele apenas troca, muda a sua máscara de vez em quando. Ele faz isso dessa forma para se revelar a seu povo de uma forma mais clara, mais claramente, de tal forma que eles possam saber quem ele é e o que ele é. E ele escreve aí o instrumento, a carne, o verbo. E desenha uma pirâmide às 7 eras, escreve o irmão William. Agora vejam, também na página 21 deste mesmo tema, aquele foi o poderoso Deus desvelado, mas é aquele que é como um panfletinho. Mas neste mesmo tema, na página 21, deixou outro livro que é vermelho. Aqui está na página 21, nos fala... Na página 20 diz: é uma narrativa que aqui estávamos, vamos ver onde nós começamos, diz. Quando eu lhe falei isto para um cavalheiro no outro dia, quando surgiu o caso do homem que tinha sido curado, este mesmo ministro falou: eles fazem de você um Deus, irmão Branham. Bom, ele era um crítico, uma pessoa que criticava, de modo que eu segui a correnteza dele, não para feri-lo. Vejam, muitos seguir a fala dele, não para feri-lo. Muitos também se identificam. E isso é bom que cada filho de Deus e cada pessoa se veja no espelho da palavra e se identifique com um bom personagem, e não se identificar com esses personagens que na Bíblia foram personagens críticos que criticaram o programa divino. Vejam aí, levantaram-se muitos críticos no meio do povo hebreu com a vinda de Jesus, com a vinda do Espírito Santo, do anjo do pacto, no cumprimento da sua primeira vinda. E ali diziam que ele era Beelzebula, que ele tinha demônios, e falavam: este aqui blasfema, e mais inúmeras coisas que falavam. Mas Jesus, o que Jesus estava fazendo era cumprindo as Escrituras, daquilo que os profetas tinham falado dele. Daquilo que os profetas tinham falado dele. Jesus cumpria essas profecias. Continuando, vocês sabem, eu lhe falei, lhe respondi, isso não está muito longe da Escritura, ou seja, não está muito longe quando falam que a pessoa dizia para ele, é que eles fazem de você um Deus. E claro, na Escritura diz, não diz a Escritura, vós sois deuses. Ou seja, vejam como ele estava falando aí uma verdade.
E a mesma coisa acontece neste tempo final, neste último tempo. Muitos dizem que vocês o idolatram ele, algo assim parecido com isso. Ou vocês fazem dele um Deus. E isso não é assim, desse jeito. Bem melhor identifica-se as Escrituras e se vê nas Escrituras aquilo que Deus falou através dos seus profetas, que estaria se cumprindo no fim do tempo, no tempo do fim. E quando o escolhido de Deus identifica a obra de Deus, identifica o instrumento, pois é um regozijo, é um gozo, é um avivamento, porque ele encontrou aquele de quem se falou que estaria no meio da sua igreja, obrando para trazer essa fé de rapto que todos necessitamos, precisamos dela. E por causa disso, para alguns, é de avivamento, de gozo, de regozijo. E para outros é uma blasfêmia. Sempre estão e sempre existem críticos em cada etapa da igreja. E isso não pode nos surpreender, porque assim foi ou aconteceu em todos os tempos. É uma repetição de tudo aquilo que aconteceu em tempos passados, pois se você prestar atenção e ver na Bíblia e ver que é exatamente a mesma coisa. Sempre se juntam esses três grupos, crentes manufaturados e incrédulos. Sempre aconteceu assim, dessa forma. Agora continua dizendo o irmão Branham, segue dizendo, vocês sabem, eu lhe falei, lhe respondi, isso não está muito longe, distante da Escritura, vê? Não está. Vê? Não está, lhe falei, porque Jesus chamou deuses aos profetas, vê? Isso é correto. Você vê isso e eles dizem, bem, vocês tentam tomar o lugar de Deus. Isso não está muito distante. Isso é exatamente o que é. Isso é exatamente Deus manifestado em carne, tal como Ele prometeu. Eu contei a ele isto, lhe falei isto. Uma noite, começou uma tempestade numa noite e a mãezinha falou para o menininho, meu filho, vai dormir, filho. E ele respondeu, mãe, eu estou assustado. Filho, nada te fará mal, assim que vai dormir. Ele foi para a cama e os relâmpagos continuaram e a criança ficou nervosa, agitada. Ele tapava a cabeça, mas ainda podia ver a luz dos relâmpagos pela janela e ouvia o rugir dos trovões. Então ele exclamou, mamãe, o que é que tu queres, Júnior? Lhe respondeu a mãe. Sobe e dorme comigo, pediu a criança. De modo, então, que ela, como uma boa mãe, subiu as escadas, o tomou nos seus braços e lhe falou, Júnior, mamãe quer falar contigo por um momento. Agora, não esqueças isto. Nós vamos para a igreja constantemente. Nós lemos a Bíblia, oramos, somos uma família cristã. Nós cremos em Deus. Nós cremos que nas tempestades e em tudo aquilo que pode acontecer, Deus é nossa proteção. E ele lhe respondeu, mamãe, eu creio em tudo isso, mas quando esse raio está tão próximo, eu quero um Deus que esteja coberto de pele. E o irmão William escreve aí, eu quero um Deus coberto de carne, desenha uma pedra angular e as eras. E continua na página 21. Eu creio que todos sentimos a mesma coisa que o Júnior. Quando nós nos reunimos, quando oramos uns pelos outros, nós queremos Deus com pele. E vemos aqui que Deus sempre teve um corpo de carne na sua manifestação. Quando Moisés o viu, ele era um homem, parecia com um homem,
quando Deus estava atrás do véu, também estava coberto de pele. E Deus, esta noite, na sua igreja, está velado em sua igreja por trás de um véu de carne. Ele continua sendo o mesmo esta noite. Nós sabemos disso. E ele escreve Deus como um véu de carne. Desenha a pedra angular e as eras, porque em cada era, isso sempre foi assim a forma de Deus, revelar-se através de carne humana. E desenha aí também, na pedra angular e nas eras, desenha mais flechas durante as eras e lá em cima na pedra angular. Ou seja, aqui também na pedra angular seria a mesma coisa, aconteceria a mesma coisa. Continua dizendo, mas agora, como sempre, o véu de carne é o que faz as tradições tropeçarem. Eles não podem crer que é Deus fazendo com que as pessoas atuem dessa forma, desse jeito. Veem? É porque Deus está velado na sua igreja por trás de um véu de carne. Isso é correto, isso é certo. Ele está escondido do incrédulo e revelado para o crente. Vejam. Aí ele escreve, tropeçam no véu de carne, desenha uma pedra angular e as eras. E continua dizendo, agora, quando o véu da tradição dos maiores ou dos grandes é rasgado pela palavra, hoje certamente, então revela-se claramente. Vemos a ele, a deidade velada atrás de um véu de carne de novo, novamente. Atrás do véu de carne. Hebreus 1 fala isso e também Gênesis 18. Vocês lembram disso? Deus foi um homem comendo e falando com Abraão. E ele disse que Sara estava fazendo na tenda atrás dele. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será no dia da vinda do Filho do Homem, a deidade velada em carne humana novamente. E continua dizendo mais embaixo. Notamos outra coisa. Vamos continuar aí mesmo, diz. Agora lembrem-se disto. Jesus não disse quando o Filho do Homem seja ou for revelado. Em Lucas capítulo 17, creio que em torno dos versículos 20 e 21, em algum lugar por aí, ele falou. E quando o Filho do Homem for revelado, o Filho do Homem novamente na igreja revelado entre os seres humanos, não o Filho de Deus, senão o Filho do Homem outra vez voltando novamente à sua igreja nos últimos dias. Sabemos que ele prometeu isso nas promessas de Deus. Percebemos outra coisa. No Antigo Testamento tem uma escritura aqui no Êxodo que as velhas peles de texuco, o que elas faziam? Elas escondiam a glória de Deus do povo. As peles de texuco. A razão pela qual as pessoas não podiam vê-lo era porque as peles lhes impediam a visão, cobria a visão delas. A pele era a reticências. A glória de Deus estava por trás das peles. E escreve, e diz o irmão Branham, véu entre parênteses, véu. E hoje, a glória de Deus se esconde atrás da sua pele. Isso é correto. E das tradições não podem ver isso. A sua palavra está dentro do véu. E aí ele escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11 e 11, versículo 3. E isso é, vejam, os ministérios de Moisés e Elias, e vemos também aí em Apocalipse 10 a vinda do anjo forte. Agora vejam que isso é um véu de carne, no qual em quem esses ministérios estariam sendo operados em operação. E ele escreve aí a glória de Deus escondida pelo véu. Escreve o irmão William. A glória de Deus escondida pelo véu. Continua dizendo o que existia dentro das peles, das antigas peles, cuja beleza não era para se desejar. Não havia beleza nele. E quando se fez carne e morou entre nós, ainda assim não havia beleza nele que nós pudéssemos desejar. E a mesma coisa acontece hoje. Nada há num homem ou mulher que pudéssemos desejar. Mas é o que está por trás disso. Isso é o que é. Você diz, eu conheço essa pessoa, ele era um bêbado, ele costumava fazer assim ou isso, a mim não me importa o que ele se acostumou a fazer.
que se esconde por trás desse véu de carne, isso é o que conta. Aquilo que está por trás disso, o véu de carne cega as pessoas. Isso é o que tem valor, o que está por trás. E ele escreve, é o que está por trás do véu que é importante. O que está por trás do véu é o importante. Agora, na mensagem, escreve o irmão William isso. Liderança diz, em uma partezinha aqui, o que está por trás do véu é importante. Na página, foi o que o irmão William escreveu. Na página 42, diz, e justamente do outro lado do rio estavam os cavalos amarrados em um arbusto, um carro de fogo e cavalos de fogo. Está falando aí de Elias, está se falando de Elias aí, e de Eliseu. Ele caminhou diretamente e lhe jogou o seu manto no próximo profeta que seguiria ele e foi para o céu. Ele aceitou a aliança da vida eterna porque era Cristo quem estava em Elias. Oh, sim, Senhor. O que foi isso? O que foi aquilo? Siga-me. Assim que você tem que escolher o seu líder. Vocês têm que escolhê-lo. Amigos, olhem a Bíblia, que é o cristal através do qual Deus olha, e vejam onde estão nesta noite. A Bíblia é o cristal. E desenhe uma estrela de Davi, escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. E escreve Elias e o seu rapto. Eliseu continua o ministério. Escreve o irmão William. O que foi aquilo? Segue-me. Estou na página 42. O que foi aquilo? Segue-me. De modo que você tem que escolher o seu líder. Você tem que escolhê-lo, amigos. Olhem para a Bíblia, que é o cristal através do qual Deus olha, e vejam onde vocês estão esta noite. E aí ele escreve, li novamente porque ele também escreve aí, a Bíblia é igual, o cristal através do qual Deus olha. Vejam, é através do cristal que é a palavra que Deus está olhando, observando. E lembre-se que o céu é a primeira Bíblia. Agora vejam. Vamos continuar aqui aquele conto que estava... Diz um contozinho. Diz, uma vez uma menina, um rapaz vivia fora do país. Ele nunca tinha visto um espelho. Morava no interior e veio na cidade para ver a sua tia, e ela tinha um lar, uma casa. E no passado se costumava-se ter um espelho na porta da casa. Eu não sei se vocês se lembram disso ou não, mas essa criança, esse rapaz nunca tinha visto um espelho. Enquanto ele brincava pela casa, ele olhou reticências. Ou seja, ele olhou no espelho e ele olhou para aquela criança, ele fazia o movimento e a criança fazia o movimento. E ele balançava as orelhas e o menino tocava nas orelhas e continuou fazendo assim. Ele continuou caminhando para o espelho e escreve a palavra e cada vez mais próximo, se aproximando. E voltou e disse, mamãe, esse sou eu, mamãe. Esse sou eu, mamãe. E ele escreve, a igreja noiva, mamãe, sou eu, o anjo de Jesus, e desenhe uma estrela de Davi. A quem é que se parece você? Com quem você se parece? Quem você está seguindo? O que nós fizemos? Você tem que escolher o seu líder. Escolha agora. Você escolhe vida ou morte. A sua seleção, a sua eleição determinará o seu destino eterno. Aquilo que você selecione, escolhe, desenhe uma estrela de Davi. Aquilo que você selecionar, escolher. Você, neste tempo final, neste último tempo, a você se lhe dá, é dado a você e Deus te dá o livre-arbítrio, a livre escolha. Você tem a oportunidade de escolher o seu líder. E Deus nos fala, nos diz, escolhe a vida. Vejam, porque fazer uma boa escolha, eleição, depende de, como diz aí, o seu futuro depende disso. E depende do líder que você escolher, você estará selando com isso o seu destino, com o líder que você escolher. Nós
os escolhidos de Deus neste tempo do fim, estamos e selecionamos, temos selecionado, escolhido e temos identificado o nosso líder, que é o Espírito Santo, no meio da sua igreja, no cumprimento de uma grande carpa catedral, obrando, trabalhando as bênçãos e falando as bênçãos para o povo que será raptado. Lembrem-se, continua dizendo, lembrem-se, Jesus disse, segue-me. E você está sendo convidado para fazer isso esta noite, para segui-lo. A Ele, a vida eterna, você tem que vir nos seus términos. Isso é correto. Nos seus termos, nos termos dele. Isso é correto. Isso é a palavra. Não sobre o credo, não sobre a opinião pública, não sobre o que nenhuma outra pessoa pensa sobre ela ou sobre isso, senão sobre aquilo que Deus disse sobre isso. E desenha uma estrela de Davi, escreve do outro lado os termos de Deus. É debaixo ou sobre os termos de Deus e não sobre os termos de outra pessoa, de outro líder. É sobre os termos de Deus, ou seja, de outro líder que não tenha essa unção do Espírito Santo operando neste tempo do fim esses ministérios. Agora, vamos continuar aqui onde tínhamos parado. Desta mensagem, o sinal do Filho do Homem diz: quando se abre o sétimo selo, vamos saber se nesse momento é que começa o sétimo selo ou se ele já tem história, tal como Cristo foi batizado por João Batista. Aí começou, depois dos 40 dias de Jesus, começou o ministério de Jesus como Messias, como ungido, com a coluna de fogo, mas ele já tinha uma história de 29 anos e meio, aí em torno disso, quase 30 anos, e diz que foi como que aos 30 anos que ele foi batizado, ou seja, 29 anos e meio de história que nós conhecemos através da Escritura, a visitação do anjo Gabriel, a visita do anjo Gabriel, a Virgem Maria, o nascimento, a concepção e o nascimento de Jesus nos seus anos de criança, de jovenzinho, diz que crescia em estatura e em sabedoria e em conhecimento de Deus, sabedoria. E havia um tempo entre os 12 anos em diante que nós não temos informação desse tempo, uma informação clara desse tempo. Mas não fique preocupado com isso. O mais importante é saber que Jesus é o Messias e que Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E Ele com seu sangue nos limpou de todo o pecado porque o temos recebido como nosso único e suficiente Salvador. E agora, a esperança da igreja não para passar pela grande tribulação, ir à ceia das bodas do Cordeiro e ser transformada, em primeiro lugar, sendo transformada. Está na segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja, porque nossa cidadania de São Paulo está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao seu corpo. Filipenses 3, do 20 ao 21. Continua dizendo, portanto, para a transformação em rápido, necessitamos a vinda do Senhor. Sem a sua vinda, não haverá transformação nem rápido. Agora vejam. Sem a vinda do Senhor, diz o nosso irmão William aí, que não haverá transformação e rápido. Tal como quando o arcanjo Gabriel falou com Maria, que esse ser que nasceria, queria nascer, que seria chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Vejam. E o seu reino não teria fim. Sem o nascimento de Jesus, não se cumpriria. Essas promessas não se cumpririam. E um sem número, muitas outras promessas que Deus estaria realizando através da presença do Messias, lá há 2000 anos atrás, e já conhecemos toda a obra redentora que ele fez, e todos os pormenores, as minúcias. Agora veja, sem o cumprimento da sua vinda, tudo isso não teria acontecido, não teria vindo para a igreja, ao templo espiritual. Vamos dizer, essa parte da construção
da sua igreja, do seu corpo místico, não teria vindo a salvação e um sem número e muitos outros eventos que somente iam se materializar, se cumprir com a vinda de Jesus. Agora vejam, com a segunda vinda do Senhor, ou seja, sem o cumprimento da segunda vinda do Senhor, diz o nosso irmão William, não haverá transformação nem rapto. E nós desejamos ser transformados, nós desejamos ser raptados. Pois então, damos as boas-vindas ao Senhor neste tempo do fim, neste tempo final, no cumprimento da visão da capa, porque o que nós desejamos é ir embora, irmos. E a Deus, e a forma que Deus se aprove, que se agradou para cumprir a sua promessa, pois essa é a forma e os termos de Deus. E nós não vamos questionar Deus, senão que nós vamos dizer, Senhor, faça-se conforme a tua palavra, tal como Maria falou aí com o arcanjo Gabriel. E assim a Maria espiritual lhe diz, fala ao Senhor, diz ao anjo, a Maria espiritual, pois se é assim, pois faça-se comigo conforme a tua palavra, ou seja, no meio da igreja, no meio da noiva. Continua dizendo, o sinal do Filho do Homem é importante conhecê-lo e estar a par disto e dos demais e dos outros sinais que estão prometidos para serem vistos no céu. Agora vejam, continua dizendo, vamos ver aqui. Vamos buscar aqui o livro de citações, porque aqui o irmão William nos fala que existem sinais, há sinais prometidos no céu, ou seja, prometidos para serem vistos no céu, sinais, e ele diz, está o céu espiritual, continua dizendo, aí está o céu espiritual, onde também está o templo espiritual, que é a igreja. E onde todos os crentes em Cristo são estrelas, representados em estrelas, e os mensageiros, estrelas maiores, os quais no céu também foram representados. Nesta madrugada de hoje, do dia 17 de hoje, sábado 17, nesta madrugada de junho deste ano de 2023, estiveram anunciando esse alinhamento planetário de 5 planetas, de Saturno, Netuno, Júpiter, Mercúrio e Urano. E esse alinhamento diz que é bem pouco, ou seja, é raro. Vocês podem procurar toda essa informação desse alinhamento, que eu creio que ele vai se estender até o dia 27, por aí. Ou seja, estes dias estará sendo visto esse alinhamento. E diz que nesta madrugada foi a madrugada em que se veria esse alinhamento desses 5 planetas. E nesse alinhamento, vejam, aqui eu tenho uma notícia, um noticiário. Os últimos dois, que é Mercúrio e Urano, diz que tem que ver ou talvez com algum equipamento, porém, existem lugares onde se estará vendo, há lugares onde se estará vendo assim com o olho nu. E diz que é isso entre o espetáculo poderá se apreciar melhor entre os dias 17 e o 27 de junho. E será a última vez que os 5 planetas mais brilhantes ou brilhosos se unirão no céu noturno até o dia de 2040, ou seja, já depois, conforme esta notícia. Porém, Deus é quem determina isso. E ele pode colocar esse alinhamento quando Deus
o tiver no seu programa, ou quiser no seu programa, mas aqui, de acordo com a ciência, diz que será até o 2040 que não vai acontecer isso novamente. Até 2040, esse alinhamento. Então vejam que tudo isso, lembrem-se que a Bíblia, a primeira Bíblia é o zodíaco. Ou seja, que tudo aquilo que Deus mostra no céu é algo que está por acontecer ou que está acontecendo na Terra. Ou seja, aquilo que Deus está cumprindo na Terra, Ele o reflete ou dá a conhecer no céu. Vem a ser ou torna-se o espelho para uma pessoa ou alguém ver aquilo que Deus está fazendo na Terra. Vejam, no livro de citações, na página 61, no parágrafo 534 de citações, diz: quando os 5 planetas, Marte, Júpiter, Vênus e etc., vêm dentro, eles nunca fizeram isso. Eles reclamam que talvez 25 mil anos atrás, mas quem estava lá atrás para saber disso? Eu predigo que isso tem uma aplicação espiritual. Vê, o irmão William nos está dizendo aí que está o céu espiritual, onde também está o templo espiritual. E agora vejam, eu predigo que isto tem uma aplicação espiritual, pode ser aplicado espiritualmente. Eu creio que é a vinda dentro do assunto de Deus, que um grande avivamento da palavra será aberto durante este tempo, ou esse tempo. Vejam, é um sinal, diz aí, quando esse alinhamento desses 5 planetas, diz aí, diz que é um grande avivamento. E esse é o grande avivamento que a igreja está tendo neste tempo do fim, neste tempo final, no meio do povo de Deus que está sendo preparado para a sua transformação. E para a igreja noiva é gozo, é regozijo, é alegria, é um avivamento. E para o mundo é uma loucura. Para aqueles que não estão preparados ou não estão sendo preparados e não estão predestinados para isso, vão falar e vão dizer que isso é uma blasfêmia, que isso é fanatismo, que isso é tudo aquilo que falaram contra de Jesus, mas que agora, como ele diz, que se na árvore verde fizeram assim, fizeram isso, que não farão com o seco, ou seja, que é uma repetição daquilo que aconteceu na sua primeira vinda. E lembre-se que o irmão Branham nos falou e nos disse que seria paralelo em tudo, e cada pessoa se estaria identificando, se estaria olhando na Bíblia, que é o espelho da palavra, a Bíblia, o espelho da palavra, estaria se identificando ou identificando-se com estes personagens, que estiveram em tempos do passado ou passado. Busque você, procure você o que você está fazendo hoje e você já vai saber o que você faria nesse tempo ou naquele tempo, por exemplo, no tempo de Jesus. E aí você já, sem lugar para dúvidas, vai se identificar com um dos personagens. Nós nos identificamos com, vamos dizer, nesse momento em Pedro. Porque tem tantos personagens importantes nesse tempo, ou naquele tempo que Jesus esteve, mas vamos dizer que nós nos identificamos em Pedro, nessa parte quando ele disse, quando ele voltou e disse: vocês querem também ir embora? E Pedro respondeu: e a quem iremos? Para onde nós vamos correr? Onde nós vamos ir? Se tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, vejam, a palavra que Jesus tinha falado ali era dura, que ele acabou de falar era dura, e eles, mesmo que nesse momento eles não entendiam ela direito, claramente, mas eles sabiam que esse era o Messias, que esse era o ungido, que nele estava a bênção estava nele, que nele estava a vida eterna. Ou seja, a eleição, a escolha, a seleção do seu líder, ali Pedro a fez da forma corretamente, selecionar o seu líder, aquele de quem
tinha se prometido que lhe daria a vida eterna, aquele que prometeu que daria a vida eterna. E neste tempo, através do Espírito Santo da sua palavra, nos prometeu que teremos um novo corpo. E teremos um novo corpo, e vamos receber um novo corpo, porque Ele prometeu isso. E Ele cumprirá isso. E seremos transformados. E seremos raptados. E estaremos ali ou lá, na ceia das bodas do Cordeiro, porque é uma promessa. Ele prometeu isso e Ele cumprirá isso. E para isso é que nós estamos nesse avivamento, nos regozijando das bênçãos de Deus, nos preparando para esses grandes eventos ou acontecimentos que estarão acontecendo nas nossas vidas. Essa mudança de corpo, a transformação. Continua dizendo o nosso irmão William, nosso irmão Branham. Eu creio que essa é a vinda dentro do assunto de Deus, que o grande avivamento da palavra será aberto durante esse tempo. Durante este tempo, eu predigo que haverá, que existirá, acontecerá uma mudança. Eu não sei o que isso será, mas eu creio que está fixando acontecer. Nós estamos na reticência, diretamente na véspera disso hoje. E ele escreve em cima: haverá uma mudança, predigo, os 5 planetas é igual os 5 ministérios. Vejam, porque quem opera os ministérios é Deus, é o Espírito Santo. E neste tempo final, neste final do tempo, Deus estará operando esses ministérios em um homem. Ou seja, que aquilo que Deus está fazendo neste tempo é a manifestação desses 5 ministérios nesse instrumento onde se estará operando aí os ministérios de Moisés e Elias, dando assim a conhecer no ensinamento sobre carpa, sobre tenda, todos estes grandes mistérios que a João lhe foi proibido escrevê-los. Agora vejam, continua dizendo, a João foi proibido escrever esses mistérios. Nosso irmão William continua dizendo, o sinal do Filho do Homem, que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e nos encha do conhecimento do seu programa que corresponde, que cabe a este tempo final, a este tempo. E na vinda do Filho do Homem, no último dia, o possamos ver, reconhecer na sua última manifestação. Agora vejam como ele pede aí a Deus que possamos ver, reconhecer a Deus, o Filho do Homem, na sua última manifestação. Pois se já reconhecemos o irmão Branham, mas se já reconhecemos o irmão William, a quem de quem ele estava falando? De que manifestação ele estava falando? Vejam. É por isso, por causa disso, que podemos ver que não iria ser de tropeço no irmão Branham. Agora vejam, preste atenção, vejam que aí, quando houve a mudança, que o irmão Miguel, por várias ocasiões, nos tem falado, que quando houve uma mudança, aconteceu uma mudança quando se iniciou nessa década de 70, ainda que antes tinha se começado o ministério desde 63 e talvez um pouquinho antes, mas vejam, quando se está pregando da nova mensagem, pregando de um novo mensageiro, pregando de um véu de carne que Deus estava usando, ao irmão Miguel até fizeram o irmão Miguel sair corrido de um lugar e também de outros lugares, certamente, saiu corrido, né? Era uma heresia dizer que vinha outro maior do que o irmão Branham. Era inconcebível a mente humana isso. Aqueles que não estiveram nesse tempo, pois não sabem o que aconteceu lá. Mas aqueles que sim estiveram, sabem. Ou seja, quando falamos os da velha guarda, eles sabem a luta que houve, que aconteceu nesse tempo, quando começou-se a pregar e a dizer
falar de uma nova mensagem com um novo mensageiro. Foram expulsos. Era uma heresia, era uma loucura. Como é que vai acontecer? Como vai pensar a essa gente dizer que fulano de tal é o mensageiro quando estamos esperando o irmão Branham, um homem tal como ele, ou como ele. Agora vejam que isso que aconteceu lá é exatamente o que está acontecendo agora. Para os crentes, todos nós, os crentes, da mensagem do Dr. William Souto Santiago, para uns, se veem identificados ou são identificados nesse tempo naqueles que dobraram essa esquina e continuaram. Agora vejam que ali aconteceu, foi representado lá tudo aquilo que Deus estaria fazendo já quando se chegasse ao final da dispensação da graça. E agora existem alguns aqui que olham para lá e dizem, olha, mas eles não perceberam, não se deram conta que era o irmão William que tinha que continuar, que seguir. E agora eu pergunto para essas pessoas, e agora? E hoje? O que você diz? O que você fala do que Deus está fazendo? Daquilo que Deus está cumprindo? Desse dobrar de esquina, já sendo cumprido, feito uma realidade. No fim da dispensação da graça e começo da dispensação do reino, pois a mesma coisa que você está fazendo agora, você teria feito naquele tempo. Se você tivesse sido nesse tempo um seguidor do irmão Branham, você teria feito a mesma coisa que está fazendo agora hoje. Ou era daqueles que seguiam para frente, adiante, sob esse novo ministério, ou era daqueles que combatiam e combateu nesse tempo, combateram a mensagem que estava surgindo nesse tempo, porque é um reflexo. Tudo é um reflexo. Tudo aquilo que você está fazendo agora, você olha para trás, olha para a história e você vai se identificar com o personagem ou com a pessoa desse tempo, daquele tempo, por aquilo que você esteja fazendo neste tempo. É a mesma coisa que você faria naquele tempo. A mesma coisa. Agora veja, continua dizendo aqui o nosso irmão William. Ele vai estar no cumprimento da grande carpa catedral, grande tenda catedral, e os outros mensageiros que apareceram nas eras e apareceram nessa nuvem de anjos também vão estar. E um já disse que iria estar, que foi o reverendo William Branham. Ele já disse que ia estar. O reverendo William Branham disse, te encontrarei, e aí eu lá, quando ele falou, lhe mostrou a revelação, a visão da grande carpa catedral, lhe mostrou o quartinho pequeno, o anjo lhe falou e levou até esse lugar pequeno, o quartinho, e ele viu um nome aí. E o anjo lhe falou, tu te lembras do nome, o nome que tu querias lembrar quando tu estivestes lá no quartinho? E ele lhe lembrou, lhe fez lembrar. O mais provável foi que é o nome novo do Senhor, porque ele foi proibido falar disso ou dele. Assim que vai ser muito importante o cumprimento da visão da carpa, da tenda e, sobretudo, aquilo que estará dentro do quartinho pequeno, do pequeno quartinho, e o que estará acontecendo nesse quartinho pequeno. Já foi falado, já foi dito que a coluna de fogo, que é o anjo do pacto, Cristo e o Espírito Santo, vai estar aí, vai estar lá. E o anjo que acompanhava o reverendo William Branham disse que ele vai estar aí. De modo que já temos confirmado o reverendo William Branham, confirmado, e o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, confirmados. E a coluna de fogo, que é Cristo. De modo que já há três pessoas importantes. Já há três pessoas importantes, das quais nós já sabemos que vão estar no cumprimento da visão da carpa, da visão da tenda, e sobretudo em um quartinho muito especial, que vem a ser o que é a câmara, o lugar secreto, do qual Cristo disse ou falou que quando ores, entra na tua câmara, na câmara secreta, entra na tua câmara, em Cantares, seria a câmara do rei, o aposento do rei, e ora a teu Pai Celestial, que está no céu, o qual te vê, ou ele te vê, o qual te escuta,
e Ele te recompensará em público, publicamente. Agora vejam, na página 43 da mensagem liderança, nós ficamos na página 42, lá embaixo com o conto que o nosso irmão Brana contou aí do menino, no espelho, do menino e o espelho. E na página 43, isso é uma partezinha aqui diz, lembre-se de que Jesus disse, segue-me. Deixa aquilo que tens e segue-me. E essa é a única forma para ter vida eterna. Esse foi o único remédio que Ele deu para este homem. Foi o único remédio que Ele deu para este comerciante. É o único remédio que Ele dá a qualquer pessoa. A sua seleção, a sua eleição, Ele faz a sua decisão e é perfeito o tempo todo, e nós temos que segui-lo. Seguir a Ele é a única forma de ter vida eterna. De modo que a direção de Deus segue a palavra da hora, vindicada, confirmada pelo Espírito Santo. E ele escreve seguir a liderança de Deus. É igual, é seguir a palavra vindicada para cada era. E desenha uma estrela de Davi e as eras. E continua dizendo o nosso irmão William, de modo que algo já aí está lhe mostrando, o anjo está mostrando algo aí para o reverendo William Branham de como é que vão acontecer ou ser as coisas aí. E ninguém vai saber, nem vai ver aquilo que está acontecendo, só os resultados, a recompensa pública que vai ser manifestada por Deus. Porque nem sequer aqueles que entravam nesse lugar e saíam bem, saíam sãos, recebendo a bênção daquilo que eles tinham ido buscar a sua cura, nem sequer eles sabiam como aconteceu, aqueles que iam buscar a sua cura. Como alguns podem dizer ou falar, nem sequer falou, não se sabe. Isso é o que não se dará a conhecer, nem se dará a conhecer o que estará acontecendo aí dentro. De modo que algo grandioso está se preparando da parte de Deus, e isso já está prometido, é a parte mais importante do programa divino, o que coroa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para mim foi um privilégio, uma bênção poder enviar essas palavras de saudação nessa pequena conversa e ver como neste tempo do fim, neste tempo final, temos que seguir essa direção, esse direcionamento, seguir a liderança de Deus, seguir a palavra vindicada hoje, a qual a palavra que estamos vendo na palavra, que é a Bíblia, que é o cristal, através do qual Deus nos olha. E Deus olha, observa. Agora podemos colocar como o tema seguir a liderança de Deus. E aí ele escreve, é igual, é seguir a palavra vindicada para cada era. Talvez isso entre parênteses, porque é muito longo o tema, bem extenso, podemos deixar essa parte em primeiro lugar. Seguir a liderança de Deus hoje. E já vocês sabem o resto, pois vocês vão ter isso aí, no estudo desse escrito que ele fez aí, que ele anotou aí. E lembrando de que a Bíblia, como ele fala aí, a Bíblia é igual o cristal através do qual Deus olha. Seguir a liderança de Deus é igual é seguir a palavra vindicada para cada era. Que Deus abençoe, Deus os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E até amanhã, onde nós estaremos vendo o mistério do quinto cavalo do Apocalipse. Um tema muito importante, de modo que
Que Deus amanhã nos abra o entendimento das Escrituras para poder identificar e selecionar, escolher aqueles que ainda não fizeram isso, selecionar o líder que o resultado de tê-lo recebido a esse líder e ter crido nele é a transformação. Nada mais e nada menos do que a transformação. O resultado, assim, é que você é que tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Não por algo que alguém diga ou fale, senão por você, como indivíduo, porque Deus vai julgar você como indivíduo. Bom, seguir a liderança de Deus hoje. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. A todos vocês. Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marinho, por esta oportunidade que tu me permites enviar estas palavras sobre este tema, seguir a liderança de Deus. É igual a seguir a palavra vindicada para cada era. Que Deus abençoe, Deus os guarde, Deus os abençoe a todos. Palavras do nosso amado irmão reverendo José Benjamin Pérez.